Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R, nível intermediário. Estamos com a aula hoje 33, Sistema S3, chamada Use Method. Eu sou Ben David, sejam muito bem-vindos, e para vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, ou os que já nos acompanham, chamo a atenção para vocês que todo esse nosso material está direcionado na página bendavid.github.io, do qual você vem aqui na opção Cursos e em Curso, opta pela opção Curso R, e em Curso R no nosso módulo, que estamos agora, Programação em R nível intermediário. O curso ele tem 3 módulos, em que se você estiver tendo dificuldades no módulo intermediário, pode voltar no nível básico, em que nós já temos 25 aulas disponíveis gratuitamente, bem como os materiais auxiliares. Aqui no nível intermediário, você tem toda a apresentação e o objetivo que temos para esse módulo, e em material, você é redirecionado para a página que temos todo o conteúdo escrito para esse módulo, bem como as videoaulas, os slides, scripts, e também o script via Chine, do qual você não precisa necessariamente ter a instalação do R ou RStudio para acompanhar esse material. Fazemos também a ressalva de que após assistirem às videoaulas, façam a complementação do assunto via material escrito que está aqui na página do nível intermediário. Esse material, ele complementa, uma vez que não conseguimos falar em detalhes tudo o que nós abordamos no conteúdo escrito na parte das videoaulas, tá? Voltando então à nossa apresentação, nós vamos falar hoje um pouco mais detalhado que isso faz parte da função genérica do tipo de função closer, do qual nós criamos as funções por meio de function, da função function. Então, antes de passarmos para a apresentação, a gente faz uma chamada para vocês para que, se tiverem interesse de olhar um pouco mais da filosofia de trabalho do qual adotamos, cliquem no selo Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais dessa filosofia de trabalho. Bem, a função useMethod, nós temos a criação específica da nossa função genérica por meio de function. A principal diferença das outras funções que não são funções genéricas é que no corpo da função nós temos essa chamada de função chamada useMethod. Essa função useMethod é uma função primitiva. Isto significa dizer que ela é uma função que foi escrita em linguagem de baixo nível, no caso, na linguagem C. Porém, a forma de entrada dessa função, ela preserva a correspondência padrão de argumentos. Ela usa apenas o corpo, ela só pode ser usada apenas em corpos de funções, do qual sua sintaxe é dada da seguinte forma. Nós temos 2 argumentos para essa função, generic e object. Generic será o nome da função genérica, e esse argumento object, ele será o objeto do qual nós atribuímos uma determinada classe para esse objeto e queremos um comportamento específico para essa classe. Tudo bem. Então, nesse caso, nós vamos identificar que uma função é genérica criada por meio de function se no corpo dessa função tiver a chamada de função chamada useMethod. Vamos lá. Por exemplo, como nós falamos anteriormente, a função useMethod só pode ser utilizada em corpo de funções. Então, aqui nesse caso, eu chamei, possivelmente fazendo como uma tentativa inicial,
eu estou tentando criar aqui uma função genérica chamada f genérica e vou criar essa função por meio de function, em que eu estou simplesmente imprimindo o valor de x. E aí, eu posso pensar assim, então eu vou criar essa função genérica. Uma vez que eu criei aqui, eu vou usar a chamada de função. Isso aqui já está fora do corpo de f genérica. Só que eu vou usar, como o David falou anteriormente, eu vou usar useMethod e no primeiro argumento, que é o argumento generic, eu estou definindo, na realidade, mostrando qual é a minha função genérica. Só que o que é que acontece? Como useMethod não está no corpo da função, eu vou ter um retorno de função dizendo que função genérica não é uma função. Na realidade, a forma de como nós estamos utilizando o useMethod está feita de forma incorreta. A forma correta, uma coisa que vai acontecer, e perceba nessa situação que f generic, no caso f genérica, está sendo chamada no ato da criação, ou seja, nós estamos usando como um dos argumentos da função, sendo uma função. E a forma correta, perceba nesse caso, é que nós temos aqui, estou mostrando 4 sintaxes, levando em consideração que nós temos agora na versão 4.1 a forma alternativa de usar function por meio de barra, parêntese, fecha parêntese, x. É a mesma forma, quer dizer, é a forma alternativa, mas é a mesma ideia. Aqui nesse caso, como o corpo da função é apenas com uma linha de comando, eu não estou usando as chaves específicas, né? Aqui nesse caso, eu simplesmente, numa linha de comando, defini o nome function e no corpo da função usei a chamada de função useMethod. E no primeiro argumento, eu estou usando justamente o nome da função que se associa à minha função genérica, que é f genérica. No segundo argumento, eu não preciso, em termos práticos, eu não preciso definir o object, porque o useMethod irá se encarregar disso e eu não preciso me preocupar. Ele se encarrega do resto. E a gente tem que acreditar que isso de fato vai ocorrer, tá? Beleza. A segunda forma sintática é utilizar as chaves, né? E aí eu chamo o useMethod. A terceira forma agora, na versão 4.1 do R, eu estou usando barra, abre parêntese, fecha parêntese. E a quarta forma sintática que nós temos é com o abre e o fecha parêntese, né? Para essa forma alternativa, só que agora usando as chaves, os colchetes, né? Isso. Beleza. Então, essa é a forma de nós utilizarmos o useMethod. Primeiro, no corpo da função. Bem, uma coisa que a gente deve perceber é que o useMethod, como ele é uma função primitiva, essa função primitiva ela não tem a forma convencional das criações de funções do objeto R. Aquelas 3 partes básicas que existe em uma função: formals, body e o environment. Isto é, os argumentos, o corpo e o ambiente. Então, nesse caso, o useMethod ele não cria o seu próprio ambiente. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. De um modo geral, na função genérica, no corpo da função, a gente basicamente só usa essa chamada, useMethod. Então, por exemplo, eu criei aqui uma função genérica, e aí eu já vou adiantar para vocês o procedimento básico do que é o sistema S3. Aqui nesse exemplo, eu já estou criando automaticamente uma função genérica, o método para uma determinada classe de um objeto. Então, vamos lá.
É meio que louco esse sistema, o S3, quando você pensa, quem vem lá de linguagens Java, C++, Python, fica meio louco no sentido de não estar entendendo como é que a classe foi criada e a instância, no caso, o objeto, e essa classe é criada, na realidade, apenas atribuindo um atributo class a um objeto. E é simplesmente assim a criação dessa classe. Na realidade, a classe, o objeto não é criado pela classe, mas a classe é criada para dentro do objeto. Então, nesse caso, perceba, eu tenho uma função genérica chamada quem, e aqui eu estou fazendo um experimento para vocês perceberem uma coisa. Uma ressalva que eu faço para vocês nesse momento é vocês irem na parte de criação de funções, ou melhor, em funções, e mais especificamente no módulo básico, em escopo léxico, eu detalho um pouco mais sobre os tipos de ambientes especiais que existem nas funções. Então, aqui eu vou falar apenas, vamos falar aqui em três tipos de ambientes que nós temos nas funções, como o ambiente envolvente, o ambiente de execução e o ambiente de chamada. O ambiente envolvente é o ambiente onde a função está sendo criada. O ambiente de execução é um ambiente temporário em que, ao ser chamado a função, esse ambiente é criado para executar o corpo da função, as linhas de comando que existem internamente nessa função. E o ambiente de chamada é o ambiente no momento em que a função é chamada, a captação dos argumentos que existem nesse ambiente de chamada, a função ela consegue captar. Bem, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, aonde o useMethod está sendo criado, ou melhor, aonde a chamada de useMethod será acionada, será no ambiente de execução da função genérica quem. Então, o ambiente de execução, ele cria temporariamente, quando eu chamo a função genérica quem, e aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quando nós chamamos a função quem, a primeira linha de comando, ela, no caso aqui, é um print, então ela é impressa. Eu vou acionar o useMethod e olha o que é impressionante. O useMethod, ele tem a função de encontrar o método específico para uma determinada classe do primeiro argumento, que é o primeiro objeto do primeiro argumento. Então, quando eu chamo a função quem, automaticamente o useMethod ele vai olhar para o primeiro objeto, ou melhor, para o objeto que está associado ao primeiro argumento da função quem, e vai verificar qual é a sua classe, por meio do atributo class. Quando ele verifica, ele envia, ou seja, ele faz o despacho de método para determinar qual é, ou se existe, o método específico para essa classe. No caso, a instância dessa classe é o objeto, nesse caso. Então, a gente tem que acreditar que esse processo, de fato, ele vai ocorrer de forma correta, porque o useMethod é quem vai se encarregar disso. Mas aí o que acontece? Quando ele envia o método, isto é, procura o método específico para essa classe do objeto, e que esse método é executado, após a sua finalização, o useMethod internamente ele fecha o ambiente de chamada. Então, ele não deixa o que está após o useMethod ocorrer, porque ele automaticamente fecha esse ambiente de chamada, que é o ambiente de execução da função genérica.
Isso é um pouco complexo e já avançado, por isso que é importantíssimo vocês voltarem ao módulo básico para entenderem. O que é que eu fiz, então, em termos práticos? Para vocês entenderem que essa linha de comando aqui ela não será executada porque o use método, após ter encontrado o método específico para a classe do primeiro argumento da função quem, ela automaticamente fecha o ambiente de chamada. No caso aqui, o ambiente de execução da função genérica quem. Então, veja, o que foi que eu fiz? O método, ele nada mais é do que uma outra função, só que agora ela tem a seguinte sintaxe. Nós vamos sempre criar o nome associado a esse método, ou melhor, a essa função, por meio de dois nomes separados por um ponto. O primeiro é o nome da função genérica e o segundo é a classe do objeto do primeiro argumento da função genérica quem. Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo o seguinte, ó, na hora que eu chamar o método quem.é, ele vai me imprimir esse resultado. Sou eu, no caso, para o argumento x. Aqui nesse caso, como a função genérica quem só tem um argumento, então, obviamente, o use método só vai olhar para esse argumento x. E aí, o que é que vai acontecer? Inicialmente, nós vamos observar aqui que nessa situação, eu estou criando agora um objeto que ele é um vetor de comprimento 1, do tipo caractere, e que ele está armazenando. Esse objeto, na realidade, é o nome Ben, que se associa ao nome pessoa, e eu vou atribuir à pessoa, esse objeto, a classe do tipo nominada é, que é justamente a classe que, ou melhor, o método que nós criamos para essa classe. Veja que a classe ela é criada simplesmente pelo atributo class, que eu atribuo ao objeto pessoa. Aí agora o que é que vai acontecer? Eu não vou utilizar o método pelo próprio método, quem é. Então, a sacada é justamente isso. Eu simplesmente uso a função genérica, quem, pessoa, no primeiro argumento, e a função genérica, ela aciona o use método, e o use método procurará o método específico para a classe desse objeto pessoa. E aí, veja, ele imprime a primeira linha de comando, ele procura o método específico para o primeiro argumento da função quem, e aí ele acha aqui que a classe é, e aí ele imprime, sou eu, argumento x. Só que a sequência da função genérica não prossegue, porque o use método ele fecha o ambiente de chamada aonde o use método foi acionado. Perceberam isso? Então, era isso que nós queríamos falar para vocês desses detalhes da função, da chamada de função use método para a função genérica. Um abraço e até a próxima.